Aula gravada. Bom, boa noite, pessoal. Professor Maurício, estamos aí em mais uma aula de operações unitárias. Muito bem. Então, hoje, tivemos já o webinário com o Cícero, já fizemos já demos o feedback do TDA da aula 16, e agora, então, vamos dar continuidade aí à separação de sólidos particulados, sobre a mecânica dos fluidos, utilizando o capítulo 8 do Cremasco, tá? Então, o que são ciclones, né, pessoal? Ciclones, então, são equipamentos normalmente destinados à separação de partículas, né, ou sendo o mais amplamente utilizado ciclones separados, aplicado principalmente para a separação de uma poeira ou névoa de um gás. Então, lembro, há 2, 3 aulas atrás, quando eu apresentei alguns sistemas de separação, daí lá aparecia a câmara de poeira e também apareceu o ciclone. Então, o ciclone é o mais usual. E ele faz uso da força centrífuga e da gravidade, né? Então, da mesma forma que a gente na aula passada viu a questão das centrífugas para separação de partículas e também de separação de fluidos de diferentes densidades, o ciclone ele também vai fazer uso da força centrífuga, mas em virtude, né, da forma como ele normalmente é posicionado, né, ele também tem a ação da gravidade. Então, aqui mostra, né, a sistemática básica de um ciclone, e onde o ciclone, então, ele vai fazer um movimento aspiral, né, e isso faz com que a partícula reduza a sua velocidade, né, esse próprio atrito com as paredes, né, a gente tem uma tubulação, nós temos uma velocidade aqui, né, o que acontece? Tu aumenta essa área e tu dá um direcionamento para esse fluxo. Então, isso faz com que a tua velocidade reduza e, automaticamente, reduzindo a velocidade do fluido, faz com que as partículas, que vão ter, então, uma velocidade terminal maior, elas acabem, então, se depositando. Obviamente que aquelas que forem com uma velocidade menor ou igual, né, a velocidade do fluido, ainda elas vão ser arrastadas, né? Mas, normalmente, o dimensionamento que tu vai fazer do sistema é para reter essas partículas, né? Então, a velocidade terminal, ela é fundamental no processo de separação das partículas, assim como a gente já viu lá nas câmeras gravitacionais, no elutriador. Então, desde o início, nós começamos no início desse semestre falando em cálculo de velocidade terminal, né? Nós aprendemos a calcular a velocidade terminal, nós partimos agora, então, para os equipamentos que promovem essa separação. Claro, nós tivemos ali, demos uma paradinha na continuidade, né, do estudo das partículas e da velocidade terminal. Por quê? Porque nós precisávamos entender quais eram os dutos, né? Como é que essas partículas vão ser conduzidas, né? E a gente abriu aquele parênteses e entramos lá com tubulações, perda de cargas, as bombas, os compressores, quando é fluido gasoso, né? Mas agora, então, a gente continua, né, no nosso passo a passo de separação das partículas. Então, com a velocidade terminal, né, a gente pode calcular, teoricamente, o tamanho de menor partícula retido por um ciclone, mas a experiência mostra que a aglomeração das partículas e o arraste tende a provocar desvios em relação ao resultado dos cálculos. Então, isso quer dizer o quê? Que se tu tiver uma única partícula girando aqui, sim, é possível tu calcular, mas à medida que tu entra com muitas partículas, não vai ser só a velocidade terminal o fator determinante para ver essa separação, mas muito arraste, muito material particulado que vai começar a se acumular e vai acabar exercendo, pela própria ação da gravidade, né, um fluxo descendente para esse material aí.
Então, se a gente for olhar, basicamente, um projeto, né, de um ciclone, ele vai ser isso aí, ele vai ter alguns dimensionamentos que vão ser padronizados. Como a entrada, né, dele vai ter diferentes tamanhos de B, diferentes tamanhos de A, diferentes valores para A e valores para B, né, com relação ao seu diâmetro de saída, né, também com relação ao quanto que esse tubo ele adentra dentro do cilindro também, né, o ângulo que nós vamos ter aqui são outros fatores. Então, existe uma série de fatores que vão ser determinados, e daí o que acontece? Tiveram alguns autores que desenvolveram melhor esse estudo. Hoje tem muitos ciclones, inclusive depois vocês vão dar uma olhada nos inúmeros vídeos que o professor disponibilizou para vocês, que tem, inclusive, até teve um desafio que eu propus para os alunos de 2018, que era eles construírem um ciclone, né, onde eles tinham que fazer uma separação de um sólido e um gás. E de uma forma, né, seguindo alguns padrões que já existem, né, padrões de dimensão, eles conseguiram ter uma boa, né, uma boa eficiência. Né? O que eu quero dizer eficiência? Que é a retenção do sólido, né, ou seja, a separação do sólido do fluido. Né? E daí aqui, então, tudo isso aqui entra dentro dos fatores de projeto. Tá? Então, vamos olhar rapidamente esse videozinho, só esse, daí os outros. Deixa eu ver aqui. Não, acho que já dá para passar ele direitinho aqui. Ó. Deixa eu... Show, né, pessoal? Então, o escoamento em espiral, tá? Então, a velocidade das partículas nas direções tangencial, axial e radial. A região de escoamento no interior do ciclone ou do hidro. Qual é a diferença do hidro para o ciclone? A diferença é que o hidrociclone, o fluido é água. E tu quer separar partículas sólidas, né? E no ciclone, o fluido é ar ou um gás, e tu quer separar os sólidos. Então, a região de escoamento no interior do ciclone é tangenciado à parede. Por isso, a análise dessa se dá pelo componente tangencial da velocidade. Né? Então, isso aqui nos mostra um pouco o que acontece. Tá? Então, nós temos a questão do componente tangencial, né? A questão da velocidade, e a gente percebe com relação ao raio. Né? Então, a gente percebe que bem no centro, né, até o ganho, nós temos, então, ó, a definição, então, das regiões pela variação radial do componente, né, tangencial da velocidade. Então, a gente percebe que logo no início a gente tem o componente tangencial, ele é muito forte, ele é extremamente forte, né,
a sua característica na que eu acho que a minha internet caiu aí, né? Tudo bem, desculpa, retornando novamente. Onde é que eu havia parado? Vocês lembram aí? Eu estava já falando da velocidade terminal. Onde é que eu estava? Vocês... Estava demonstrando a curva ali. No gráfico da perfeito. tangencial em relação ao raio. Ótimo, muito obrigado. Então tá, então vamos continuar. Então, o que que acontece? Então, quando tu está olhando aqui na figura, tu tens dois pontos, né? Na região mais central do teu cilindro e na periferia. Então, para te calcular nessa região mais central, vai ser K vezes R, e já na parte mais próxima ao limite do teu equipamento, a velocidade, então, vai ser dada por K sobre R elevado na N. Muito bem. Deixa eu ver, teve alguém que comentou? Sim, sim. Opa, som, beleza, sim, sim. Bom, então, continuando aqui. Então, para nós calcularmos, o K vai ser o parâmetro cinético que depende do bocal de entrada, né? Bem como da velocidade de entrada do fluido no hidrociclone, certo? Então, o K vai ser aproximadamente o Q, que é a vazão, certo? Dividido por A vezes B. Esse é um cálculo simples para nós determinarmos. Então, a vazão do fluido, né, dividido por A. Então, o AB nada mais vai ser o quê? Vai ser os dados de entrada, né? Lembrando aqui, ó, é o AP, é os dados de entrada do teu cilindro, né? E lembrando, obviamente, que se a entrada não for um retângulo, for um cilindro, daí a gente vai considerar esse AB os cálculos da área de um cilindro, né? Muito bem. Bom, o N, então, vai ser o índice de vórtices, né, que indica o distanciamento dos componentes de vórtice livre, que corresponderia a N igual a 1, né? Daí, ó, Shepard e Lamper observaram uma faixa entre 0,5 e 0,8. E esses, né, autores, eles contribuíram muito também, né, Lamper principalmente,
para definir algumas configurações padrões de cilindros, tá? Ou, desculpa, de ciclones. Então, o que acontece? Cada uma dessas codificações, BD, então, ó, é BD, né? Desculpa, BD, B é DE sobre D. Então, DE sobre D. Então, são relações onde nós vamos ter um valor, né? Por exemplo, se B sobre D, tu queres que o teu ciclone siga a nomenclatura, porque aqui é ciclones e aqui são hidrociclones, tá? Então, tu quer que o teu ciclone siga, né, nas configurações de Lapre, tá? Lapre, então, foi um dos que realizou estudos com ciclones e buscou as melhores eficiências. Então, se a tua resultante, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para que a gente fique bem entendido, porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com isso. Aqui. Então, se eu tenho B minúsculo dividido por D maiúsculo é igual a 0,25, isso para Lapre, ou Leiple, tá? Então, para esse cara aqui, se a relação BD é 0,25, isso quer dizer o seguinte, que se tu determinar o diâmetro do teu ciclone, por exemplo, se eu disser que D é igual a 4, qual vai ser o valor de B? Então, é muito simples, né? Tu vai colocar qual vai ser o valor de B. Então, tu vai botar B vai ser igual a 0,25 vezes Q. B. E B, então, vai ser igual a 0,25 vezes 4. B. B vai ser igual, então, a 1. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Para que serve esse cálculo? No caso de tu projetar um ciclone, entendeu? Então, tu vai seguir essas configurações no projeto. Então, são ciclones, né, que mostram uma certa eficiência. Mas, propositalmente, o professor apresentou para vocês esse material aqui, porque eles mostram, né, uma grande eficiência mudando e trabalhando com diferentes dimensionais, né, como vocês propriamente viram ali, subia, descia, ficava mais gordo, mais magro. Então, tem muito ainda a se desenvolver de estudo, né? Obviamente, tu vai ter que procurar sempre adaptar, mas um bom ponto de partida é esse daqui. Tá? Então, essa que é a proposta que a gente tem. Então, essas configurações aí como ponto de partida para ciclones e hidrociclones. Então, isso aqui, pessoal, é um dimensional olhando ele de lado e aqui olhando ele de costas, né? Digamos assim, né? De frente e de costas e vice-versa, ou de lado e de frente. Bom, e se for ciclone, então, tendo fluido como ar, já se for um fluido líquido, já entra nessa daqui. E aqui nós temos aí os valores, então, que nós iremos utilizar para os parâmetros de cálculo, né? Então, o K maiúsculo para Lapre, né? E alguns outros símbolos, né, que estão especificados aqui embaixo, né? A tabela acima, então, apresenta os parâmetros de configuração do equipamento, sendo esses válidos somente para as condições operacionais descritas, né? Então, dentro das velocidades predeterminadas ou do número de Reynolds, tá?
Então, a queda de pressão em um equipamento ciclônico, né? Então, assim, é fato que um ciclone ele vai, né, pelo próprio simples fato de tu ter aquele ganho de área, tu vai ter sim, né, uma perda de pressão. E essa perda de energia vai estar associada ao quê? A configuração de entrada e de saída, né? Ou seja, o quanto que tu tem de abertura de entrada e de saída, a existência ou não de volutas no interior do equipamento, né? Que vão aumentar ou diminuir a resistência, a perda, né, de energia cinética, que é a questão das próprias partículas, né, com atrito, elas vão reduzir, e o efeito da concentração de sólidos, tá? Que é aquilo que a gente falou, que ajuda, né, a fazer com que a partícula se deposite no fundo. E a diferença de pressão, então, vai ser obtida experimentalmente, ou seja, é empírico, entre o overflow e alimentação. Então, entre o overflow e alimentação. Então, a entrada, né, olhando um cilindro aqui, ó, entre a entrada, tá? Perdão, over, certo? E a saída de material, tá? Entre o overflow, então aqui. Pois não. Mas o overflow não é o de cima mesmo? Vamos confirmar isso aí. Eu acho que tu tem que é isso aí mesmo. Over senão aqui é down, né? Tá certo. É entre a entrada, a alimentação e a saída do fluido limpo aqui, tá? Aqui seria downflow, tá certo. É por cima mesmo. Muito obrigado, Gerson. Sempre, sempre atento. É isso aí, cara. Te agradeço muito. Então, vejamos aqui a influência da presença de sólidos na distribuição radial, né, do componente tangencial da velocidade do gás. Então, o que nós percebemos aqui? Ó? Que quanto mais... Tá vendo que aqui nós temos diferentes... Aqui são ar com partículas e aqui seria o ar puro. Né? Então, o que acontece? Se entrar só o ar puro, né, ele vai ter esse comportamento aqui dentro do ciclone, certo? Ele vai ter esse comportamento aqui. Bom, à medida que nós colocamos partículas, tá? Então tu vê uma partícula com uma massa específica, né? Essa aqui é com maior massa específica, né? Aqui, essa aqui seria a segunda, a terceira e a quarta. O que nós percebemos? Que à medida que tu coloca essas partículas, então a velocidade diminui, né? Então, a velocidade tangencial ela vai sofrer uma influência e a gente percebe que quanto mais denso for o material, olha aqui, ó, mais menor será essa velocidade atingida, ó, certo? E aqui que deu meio que uma contraposição, né? Porque a gente tem uma partícula menos densa do que essa, porém, ela apresentou uma curva. Isso aqui tudo são dados práticos, tá, pessoal? Então, isso aqui é a influência da presença de sólidos na distribuição radial do componente tangencial da velocidade. Uma coisa é fato, né? Sem partículas, a velocidade da partícula vai ser uma, né? Maior no início, mas à medida que encontra a parede, começa a haver uma redução dessa velocidade. E esse ganho de velocidade menor será quanto mais denso for a partícula, certo? Então, as configurações do sistema, tá? Então, poderão ser um sistema em série ou em paralelo, ou seja, podem ser alinhadas, né? Passa uma, passa duas, ou seja, de um vai para o outro, ou uma distribuição paralela, né? Então, aqui tu vai ter uma distribuição de vazão, aqui não, a vazão que entra é a vazão que sai, né? É a mesma, aqui tu distribui isso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui do cremasco, tá? Esse exemplo aqui
Depois, vocês vão, da mesma forma da aula passada, vocês vão trabalhar ele, pode ser manualmente no caderno, ou pode ser através do Excel, daí vocês só vão bater uma foto, se fizer no caderno, e me mandar, mas é aquilo, pessoal, é o passo a passo no caderno, tá? Mas se tu quiser fazer no Excel, melhor, tá? E o professor, no final da aula, vai estar disponibilizando, obviamente, o TDA para vocês com feedback. Na próxima aula a gente revisa. Além desse TDA, tá? Vocês não precisam fazer para entregar, mas o professor já colocou na aula de hoje também, ó, uma lista de exercícios. Ó, eu coloquei exercícios extras. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem mais 2 aulas ainda com conteúdo novo, e daí já a partir da aula 20 a gente vai trabalhar bastante revisão de exercício. Então, por exemplo, esses exercícios que eu estou colocando aqui já vão ser para nossa revisão lá na frente. Mas eu já estou colocando conteúdo para vocês já começarem a estudar, já começarem, tá? E daí aquilo, sempre junto com o exercício, o professor já coloca o gabarito, mas ele tem uma cadeia, tá? Então, quer dizer o quê? Só vai te liberar o gabarito depois que tu der um ok no exercício. Feito o exercício. Depois que tu der um feito, ele te libera o gabarito, tá? O TDA, ainda o feedback do TDA eu não dei para essa aula de hoje. Eu vi que já teve gente que já até entregou aí, ó. Beleza. Então tá. Então, deseja-se avaliar o desempenho de 2 ciclones em paralelos, ambos do tipo LAP, de diâmetro igual a 0,14 metros, para operar com vazão total de 90 metros cúbicos por hora, com ar. Né? Então, a massa específica do ar e a viscosidade cinética do ar. Carregado com partículas de massa específica 2,43 gramas por centímetro e vazão máxima de 40 gramas por segundo. Então, temos a vazão das partículas. Obtenha os valores da eficiência global da coleta e da potência do soprador, que, daí, viram como foi importante a gente ter trabalhado com os equipamentos que geram, que dão que promovem, digamos assim, a energia para o sistema. Então, você já entendeu, tem valores para a eficiência global da coleta e da potência do soprador, né, que apresente rendimento igual a 50%. Considerando a correção de comas para a influência da concentração de partículas na diferença de pressão do ciclone, sabendo que a distribuição granulométrica do particulado que alimenta o sistema segue o modelo de RRB segundo. Então, aqui é para nós. Então, lembra que isso aqui a gente trabalhou os modelos, né? Então, aqui ele está a gente definindo. Então, para te saber a distribuição, segue esse modelo aqui. Bom, então, o que tu tem que fazer? Primeiro passo, né, ele te diz o seguinte, que tu tens o quê? 2 ciclones paralelos. E esses 2 ciclones operam com uma vazão de 90. Então, isso quer dizer o quê? Que a vazão paralela é igual a Q1 mais Q2, certo? Ou seja, a vazão de Q1 vai ser igual à vazão de Q2. Então, lembrando, né, que para o Q a gente já tem aqui o valor, 90 metros cúbicos. Então, para nós encontrarmos a velocidade do ar, é só dividir essa vazão pela área. Como é que a gente vai fazer isso? Pela área, nós temos o diâmetro, né, do tubo, 0,14, certo? E daí a gente consegue encontrar a velocidade em metros por segundo, porque a nossa vazão, uma observação aqui, pessoal. A vazão aqui está em 90 metros cúbicos hora. O que você tem que fazer aqui, passar por segundo. Ou seja, tu vai pegar os 90 e vai dividir por 3.600. Ou seja, vai ser 0,025 metros cúbicos por segundo. Certo?
deixa eu ver, 60 vezes 60, é isso aí, 3.600, então vai ser 90 dividido por 3.600, ou seja, 0,025 metros cúbicos por segundo, né? Muito bem. Então, como o sistema é LAPLE, né? Então, ó, o que tu fez? Tu pegou o diâmetro que o exercício te deu aqui, ó, o diâmetro, certo? O D, e o D, ó, é esse valorzinho de D aqui, ó, D e D, ó. Então, a gente sabendo o valor de D, nós então chegamos ao valor de B e A, certo? Por quê? Porque tu vai usar esses dados aqui. Muito bem. Tendo feito isso, o que nós vamos fazer? A gente calcula a área, né? Tendo a área, tu calcula a velocidade em metros por segundo. Não esqueça que tu precisa de Q em metros por segundo, de metros cúbicos por segundo. Bom, como o nosso cilindro é LAPLE, então, para nós sabermos se ele está ou não atendendo, a velocidade tem que ficar entre 5 e 20. Se der nessa faixa, está ok. Se não der, não está ok. Certo? Isso quer dizer o quê? Deseja-se avaliar o desempenho de 2 ciclones em paralelo, ambos do tipo LAPLE. Né? Obtenha os valores de eficiência global de coleta da potência do soprador. Porém, se tu percebe que tu não conseguiu atender esse quesito de velocidade aqui, o que acontece? O teu ciclone, teoricamente, ele não atende, tá? Então, impedindo a continuidade do cálculo. Então, uma vez feito isso, tá? Nós agora, então, temos que, uma vez tu constatado que atendeu essa condição de velocidade, nós passamos, então, a determinação. Os valores de eficiência da coleta para o ciclone 1 pode ser aproximado para o ciclone 2, sendo calculados por, né, dessa forma, bem como nós falamos, underflow, saída, overflow, a parte de cima. Perfeito. Uma vez que se trata de escoamento gasoso, que é proporcional ao quociente entre a vazão de fluido no underflow e na alimentação, pode ser considerado igual a zero, ou seja, eficiência de 100%. Então, como é que nós vamos avaliar essa eficiência? Tu vai levar em consideração o escoamento, que vai ser o RL, né? Que vai ser proporcional ao quociente entre a vazão do fluido que sai de underflow, ou seja, que está saindo por baixo, e a relação com a alimentação. Isso vai te dar o rendimento. E, para nós obtermos esse rendimento aqui, nós precisamos, então, do valor de N, né, D', D asterisco, tá? E isso daqui já é uma fórmula pronta de rendimento, que migrou dessa condição aqui. Foi só abrindo o que é cada um dos valores. Para calcular o D asterisco, nós precisamos do K, que são essas informações tabeladas aqui. Nós precisamos da viscosidade, do diâmetro, né, da vazão, do ρ da partícula, do ρ do fluido, né, do beta-CV, certo? Então, tudo isso aqui nós temos que achar. Bom, então, aqui nós achamos o K, perfeito? Então, matamos um. Aqui, na parte do problema, nós vamos ter ρ da partícula, ρ do ar, vamos ter a vazão, vamos ter o K e a viscosidade cinemática. Está faltando o beta e isso aqui. Bom, com essa equação aqui, nós encontramos, então, o valor de N, 2,5 aqui, ó, é o valor de N, 2,5. O D', nós vamos encontrar aplicando a equação, certo? Aqui, ó, o D' é o de baixo aqui, ó, 60 micrômetros,
que é o diâmetro da partícula, né? Diâmetro da partícula. E o D asterisco e o beta CV, né? Temos que aplicar aqui. Para o CV vai ser a vazão, o QP, a vazão de partícula, sobre a vazão de partícula mais vazão do fluido. QP, que vai ser o trabalho de ciclone sobre ρ, vazão mássica, vai ser vazão de ciclone dividido por vazão sobre número de ciclones, no caso são 2 ciclones, e a vazão mássica é 40. Então, a gente acha o W do ciclone. Bom, feita essa parte aí, então, nós temos condições aqui, ó, de substituir, né? Encontrando aqui, substituímos aqui na equação, o CV é a concentração volumétrica adicional das partículas, né? Obtida nessa condição aqui. Feito isso, e o D asterisco através dessa equação. Muito bem. Tendo todas essas informações aqui, substituímos na equação e temos o rendimento do processo, tá? Então, pessoal, agora começa aí o nosso TDA para ver se vocês de fato, né, conseguiram captar aí como é que a gente faz os cálculos. Não esqueçam que isso tem que ser modelado, pode ser em Excel, mas também pode ser feito no caderno, ó. Fazer no caderno, repostar foto, tá? Não tem problema, que ficar mais fácil para você. E a atividade extra, que é a lista de exercícios, tá? Que o professor já mostrou para vocês. Muito bem. Então, pessoalzinho, dou como encerrado a parte, né, didática, certo? A parte de apresentação do conteúdo. E agora, então, fica com vocês aí. O professor vai ficar aqui. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Pessoal, o áudio de vocês está trancando. Não, está trancando, tá? Ele está trancando, Daniel, ele dá umas rateadas, mas ele vai. Tipo, o meu está funcionando agora, mas ele dá umas rateadas. Agora ele está bombando. E eu vou dizer aqui, fiquem tranquilos, porque isso é problema, é nosso aqui, tá? Porque até a gente recebeu um comunicado da Ubra avisando que realmente o sistema está instável. Vou dizer uma coisa, pessoal, isso aí é muita memória, é muito uso, cara, o sistema está colapsando, né? Então, vou parar a gravação agora, agradeço muito, tá, pela parceria. Agora a gente segue no nosso TDA. Um ótimo dia, uma ótima noite, melhor dizendo.